Pegue a sua Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Abra na carta que Paulo escreveu a Colossenses capítulo 2. Carta que Paulo escreveu à igreja de uma cidade chamada Colosso. Então, é Colossenses o nome dessa carta, está lá no Novo Testamento, está depois ali de Filipenses, você vai encontrar Colossenses. Capítulo 2, nós vamos ler do verso 6, o verso 6 e o verso 7. Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 7. Os irmãos acharam? Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, digam comigo, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos já na quarta quinta-feira refletindo sobre uma vida com propósito. Falamos que você não é um acidente, você não é obra do acaso, você foi projetado por Deus para um grande projeto, você nasceu para cumprir um propósito. Depois, o pastor Ricardo falou a respeito de ser amigo de Deus. Nós fomos chamados para desenvolver um relacionamento com Deus. Opa, não sou um acidente, tenho um propósito. Primeiro propósito, ser amigo de Deus, ter um relacionamento com Deus. Segundo propósito, nós falamos na semana passada, nós fomos criados para fazer parte da família de Deus. Ou seja, não sou um órfão, eu tenho um pai no céu. Nós somos filhos de Deus. E nós falamos que a principal característica dessa família é o... É o amor. Amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Essa marca precisa fazer parte de você que é filho de Deus. O amor. Você amou essa semana? Amou alguém que precisava de amor? Usou essas mãos para abraçar? Usou outras palavras para declarar amor para alguém? Se não, você precisa entender que Deus está te chamando para isso. Você faz parte da família de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a terceira grande verdade dessas reflexões. Nós vamos falar que o nosso terceiro propósito de vida é crescer em Cristo, é ser parecido com Jesus. Você já ouviu aquela expressão, tal pai, tal filho? E a gente consegue ver, independente da família que nasceu, sempre vai ter traços do pai e da mãe no filho. Sempre vai ter. Eu conheço casos onde um jovem, ele não conhecia o seu pai até os 16 anos. A sua mãe teve uma aventura sexual, engravidou, veio para Santa Catarina, o pai era lá do Mato Grosso do Sul, e para surpresa dele, quando ele foi conhecer o seu pai, depois dos 16 anos, ele ficou de queixo caído. Quantas coisas ele era parecido com o pai, até o jeito de andar, sem nunca ter convivido, mas porque era filho, se parecia. Ah, pastor, mas eu não tenho nada a ver com meu pai e com a minha mãe. Alguma coisa tem, porque o DNA deles está em você. Quando nós falamos que somos filhos de Deus, nós precisamos entender que nós também devemos ser parecidos com Deus. Não confunda, tem gente achando que deve ser Deus. Não. Tem até um pastor aí que diz que nós somos semideuses. Cuidado, não. Mas nós devemos ser sim, parecido com Deus, porque esse foi o projeto dele para a nossa vida desde o início. Se você for lá, no primeiro capítulo da Bíblia, versículo 26, você vai ver a criação do homem.
E a frase que Deus Pai diz para Jesus e o Espírito Santo é: façamos a raça humana a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós fomos feitos parecido com Deus. É claro, não fomos feitos robôs, e como eu já disse, chegou um momento onde o homem escolheu desobedecer a Deus. O pecado entrou, e o pecado é o que distorce a nossa imagem e semelhança de Deus. O pecado não consegue anular, digamos, totalmente alguns resquícios de Deus em você. Porque tem muitas pessoas que não se renderam ao Senhor, mas ainda têm consciência do bem e do mal. Agora, o pecado distorceu grandemente a nossa imagem e semelhança do Senhor. Pastor, e agora? Qual a solução? A solução foi que Jesus veio. Deus enviou o seu Filho para que nós, crendo nele, voltássemos novamente a ser imagem e semelhança de Deus. Por isso, você não pode esquecer que o propósito da sua vida é também crescer em Cristo, ser parecido com Cristo. Talvez você já se perguntou algumas vezes: eu não sei o que Deus quer da minha vida. Eu estou respondendo essa pergunta muito simplificadamente para você. Deus quer que você seja parecido com Cristo. Nós falamos aqui, nós não vemos Deus, porque Deus não se pega, Deus não se toca, Deus não é algo que o olho humano vê. Deus, ele é Espírito. Para ele se revelar, ele usou várias descrições de forma humana, até que chegou um momento, ele enviou o seu Filho. Ali nós temos o reflexo perfeito de quem é Deus. Portanto, nosso objetivo é ser parecido com Jesus. Pastor, como que nós nos tornamos então parecido com Jesus? Como que eu posso crescer a ponto de ser parecido com Cristo? Primeira coisa, você precisa entrar num processo de transformação, chamado por Deus de santificação. Dá uma olhada em quem está do seu lado, vê se ele tem cara de santo. Tem cara de santo? Não fala. Ainda mais se você convive com ele, não fala. Mas todos nós que queremos ser parecidos com Deus, nós precisamos decidir entrar nesse processo de santificação. Quem faz esse processo em nós é também o Espírito Santo. É os frutos do Espírito que aparecem na nossa vida à medida que nós vamos nos transformando e buscando a santificação. Agora, eu quero lembrar que tem muita gente que deixa toda a responsabilidade de santificação com o Espírito Santo. Bom, eu aceitei Jesus e agora o Espírito Santo que se vire de me santificar. Eu vou levar a vida de qualquer jeito, né? E deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e se você está anotando, eu vou citar alguns versículos para você marcar e depois você lê. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Olha só o que a palavra de Deus diz através da inspiração recebida por Paulo. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Olha só, aqui evidencia esse comum acordo. Evidencia que é o trabalhar do Espírito Santo em nós, porque Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar, mas olha o que Paulo lembra: ponham em ação a salvação de vocês. Imagine um grande quebra-cabeça que foi dado para você. Você precisa se esforçar para encontrar as peças certas e montando aos poucos. Aquilo que você precisa está ali. Todas as peças estão ali. Agora, a determinação, a vontade de fazer, gastar tempo naquilo, é escolha sua. Você precisa entender essa verdade. Olha só o que a palavra de Deus diz, ainda em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, que nós lemos. Continuem a viver nele. E olha as duas expressões. Enraizados e edificados nele. Eu acho fantástico como Paulo, na sabedoria que Deus lhe dá, ele consegue enxergar isso.
A semente é lançada na terra, mas a semente precisa morrer, precisa se esforçar para as raízes ir ao fundo, puxar água. A terra está ali, a semente está ali, tem que se esforçar. Paulo está dizendo, se enraizem em Jesus. E depois, se edifiquem nele. Mostra que nós precisamos realmente ter uma ação. Olha o que o autor de Hebreus capítulo 12 vai dizer. Esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Olha o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 3, verso 14. Empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, sem mácula e inculpáveis, sem culpa. Todos esses versículos mostram que o processo de santificação que eu preciso desenvolver na minha vida não é só obra do Espírito Santo, é em parceria com o Espírito Santo. Recebo Jesus, o Espírito Santo vem, trabalha em mim e eu preciso me esforçar também, escolher as coisas certas para que venha desenvolver a santificação na minha vida. A maturidade espiritual, escute isso, não é algo apenas momentâneo, não é algo que apenas é automático. A maturação espiritual, o amadurecimento espiritual, ele não acontece de uma hora para outra. O amadurecimento espiritual é um processo de vida. Não importa quanto tempo você tem de fé. Você pode ter 1 ano de fé, 10 anos de fé, 50 anos de fé, conforme o nosso presidente de honra, pastor Newton, mais de 65 anos de fé. Você precisa entender que ainda estamos em processo de amadurecimento da nossa fé, em processo de santificação. E isso exige a nossa busca, o nosso esforço. Você que gosta de ir na academia, você que foi na academia, certa vez meu irmão quis me levar um dia na academia, e eu vi que eu sou fraco pra caramba. Eu fui levantar o peso com que ele estava levantando, e não consegui fazer nem 3 vezes assim para cima. Ele fazia numa facilidade só. Mas por quê? Ele começou com os menores. E ele já está anos naquele processo. Aquele peso que ele estava levantando se tornava muito mais fácil para ele do que para mim. Mas nós podemos agora assimilar com os versículos que eu li. Exige força, tem que querer e tem que se desenvolver de uma forma gradativa. Então, você precisa entender que cada culto que você perde, infelizmente, você perdeu também a oportunidade de crescer um pouquinho a mais, de amadurecer um pouquinho a mais. É por isso que todos os dias nós precisamos buscar a Deus, não apenas aqui neste lugar, mas é ouvindo boas músicas no celular, é ouvindo boas mensagens no meu computador, é assistindo boas coisas na televisão, é conversando coisas boas com as pessoas. Tudo isso vai gerando em mim o amadurecimento que Deus espera que eu tenha. E isso todos nós precisamos fazer se queremos ser parecido com Cristo. Entre nesse processo de santificação. Pastor, mas algum de nós vai ser plenamente santo aqui nessa terra? Não, claro que não. Não, você não vai encontrar um ser humano que sequer perfeito, totalmente santo, mas você vai encontrar seres humanos pecadores com um objetivo muito claro: procurar a cada dia se santificar, querendo ser parecidos com Deus. Por isso que Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. E sem essa busca por santidade, o autor de Hebreus deixa claro, ninguém verá a Deus. Amém? Segunda coisa importante, como que eu me torno parecido com Jesus? Entendi que eu preciso buscar a santificação, é um processo a longo prazo. Todos os dias preciso me esforçar. Segunda coisa, você precisa ter uma mente renovada. Quando nós decidimos viver a maneira de Deus, a minha mente precisa pensar como pensa Jesus. Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que vocês conhecem.
Ele vai dizer sobre apresentar o corpo como sacrifício vivo. O verso 2 ele diz: não se amoldem à forma desse mundo. Antes vocês foram chamados para transformar o mundo, transformar a família, transformar o seu casamento, transformar a sua faculdade, transformar a sua vizinhança, transformar a sua comunidade religiosa. Como? Pela renovação do vosso entendimento. É só assim que a gente desfruta a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Ei, você precisa todos os dias colocar-se à disposição de Deus, meditar na palavra de Deus, se esforçar para ser parecido com Cristo e deixar que realmente a mente de Cristo esteja em você. Muitas pessoas querem ter uma atitude correta, sendo que o seu coração ainda não foi convertido, a sua mente não foi convertida, então acaba se desgastando. Certa vez eu fui fazer uma viagem ali para Bombinhas, tem um amigo lá e ele tem uma lancha moderníssima, e ele convidou a gente para dar uma volta naquela lancha. E ele disse, essa lancha ela tem um GPS, você direciona, por exemplo, para leste, o motor liga e ela vai para leste sozinha, o motor conduz para lá. Ele diz que você pode até ir lá, virar o motor manualmente, e quando você solta, ele dá meia volta e continua indo para leste. Por quê? Está programado para ir para lá. E se você fica forçando o motor contra a orientação do GPS, uma hora vai estourar. Aquilo me fez entender o que acontece com muitas pessoas. Até se esforça para amar gente, até se esforça para evitar o pecado, até se esforça para superar o vício, mas o problema é que a sua mentalidade ainda não foi rendida ao senhorio de Cristo. Pastor, como que acontece essa transformação? A Bíblia chama isso de arrependimento. Quando eu entendo que a minha mentalidade, a minha maneira de enxergar o mundo, a minha maneira de pensar está errada, é equivocada, me leva para o lugar errado, eu preciso me arrepender dos meus pecados, me arrepender da minha vã maneira de viver, me arrepender da minha mentalidade limitada e deixar que o Espírito Santo me conduza para ter uma mente de Cristo, me alimentando da palavra, me esforçando para compreender os princípios de Deus. Isso muda o nosso GPS, consequentemente, flui muito mais no meu comportamento, as escolhas certas, as decisões certas, conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo, ele vai dizer aos Efésios, quando ele manda uma carta para os irmãos de Efésios, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e agora vocês são chamados a serem renovados no modo de pensar, quando vocês vos revestem do novo homem. Oh, aleluia! Sabe por que muita gente não consegue ter a mente de Cristo? E isso é uma realidade na nossa geração? Negligência à palavra de Deus. Negligência à palavra de Deus. Eu tenho falado para cada um dos irmãos aqui em todos os cultos, não tem como amar a Deus e não amar a palavra dEle. Deus se revela através da sua palavra, os seus ensinos estão registrados na palavra, a vontade dEle para a nossa vida está na palavra. Davi, entendendo isso, no Salmo 119, ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu amo a tua palavra, eu guardo ela pertinho de mim, ela guia a minha mente, eu estou o tempo todo ali com ela, porque quando a gente ama, a gente está junto, a gente está perto, a gente quer ela. Quando a palavra de Deus entra em nosso coração, a gente ama, a gente lê, a gente estuda, a gente se aprofunda. Consequentemente, quando eu menos percebo, eu estou tomando decisões conforme o desejo de Deus. Eu começo a ter discernimento das coisas. Parece que aquela venda que me cegava cai. Eu sei o que falar para o meu cônjuge. Eu sei como proceder com o meu filho. Eu sei como enfrentar aquela situação no trabalho conforme a vontade de Deus para a minha vida. Por quê? A palavra me purificou, ela limpou os meus caminhos, a luz brilhou, agora eu consigo enxergar a realidade pela renovação da mente através da
palavra de Deus. Quer ser parecido com Cristo? Entra nesse processo de santificação. E você precisa ter uma mente renovada. E isso começa com a palavra de Deus, purificando a sua mente e mostrando a direção certa. Terceira verdade, para você que deseja a cada dia ser parecido com Cristo. Olhe para as provações como oportunidade de crescimento. O próprio Paulo escreveu à igreja da cidade de Corinto, dizendo, capítulo 4, verso 16 da segunda carta: por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós um eterno peso de glória, mais do que todas as coisas terrenas. Ui, pastor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que as provações que vêm na minha vida, as dificuldades, eu preciso encará-las como oportunidade de crescimento? Sim. Por quê? A partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor, nós precisamos entender que Ele tem o controle da nossa vida. Vai vir situações complicadas, vai vir problemas, vai vir provações. Alguns confundem, alguns acham, não, peraí, se Deus usa a circunstância para desenvolver o meu caráter, então é Deus que está colocando prova para mim? Deus que está gerando problema para me enfrentar? Geralmente não. Geralmente nós buscamos os problemas com as nossas próprias mãos, com as decisões erradas que nós tomamos. Mas até essas decisões erradas que nós tomamos, Deus permite que nós venhamos colher as consequências, e se nós deixarmos, Ele trabalha isso para moldar o nosso caráter e para o nosso bem. Por isso Paulo ele vai dizer, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, aqueles que decidem viver segundo o seu propósito. Não é para qualquer um que todas as coisas cooperam. Você vai ver que tem gente que se torna amarga quando os problemas vêm. Você vai ver que tem pessoas que se tornam murmuradores de classe A quando os problemas vêm. Você vai ver que tem pessoas que se tornam extremamente irados quando os problemas vêm. Por quê? Não aprendeu ainda a lidar com aquela situação. Pastor, mas eu devo então celebrar os problemas que chegam na minha vida? Não estou dizendo isso, mas encare-os como oportunidade de crescimento, sabendo que Deus usa até os problemas que chegam para você, para cumprir o propósito dEle na sua vida e para trabalhar no seu caráter. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê isso claramente. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai poder até enxergar que Deus, se quisesse, teria livrado José quando foi caluniado pela esposa de Potifar, dizendo que ele estava dando em cima dela e jogado na prisão. Deus podia ter livrado José da prisão. Só que se José não tivesse ido para a prisão, lá ele não teria interpretado o sonho dos outros escravos. Lá ele interpretou o sonho dos outros escravos, que quando um deles foi colocado de novo na corte do rei, falou para o rei Faraó, dizendo, olha, lá na cadeia tem um camarada que consegue interpretar esse sonho. Ele interpreta e é colocado como governador, indo para o centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, que era justamente ser governador do Egito. A gente pode olhar para a Bíblia, nós estamos falando bastante do apóstolo Paulo, e podemos dizer, Deus, por que tu não livrou Paulo da prisão? Quando ele vai para Jerusalém, aqueles religiosos pegam ele, batem nele, querem matá-lo, e ele é preso, e fica muitos meses na cadeia. Se Paulo não tivesse ido preso em Jerusalém, ele não poderia ter apelado para ir para Roma. Como cidadão romano, ele vai para Roma, e é em Roma que ele escreve, na cadeia, essas cartas que nos abençoam hoje. A carta de Filipenses, a carta de Colossenses, a carta de Timóteo. Deus tinha um propósito para Paulo na cadeia. Nós precisamos entender que Deus usa os problemas para nos ensinar. Na verdade, os problemas nos forçam a olhar para Deus.
e não mais para nós mesmos. Os problemas nos levam a orar com todo o coração. Um autor chamado C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, um cristão fabuloso, e teve muitas decepções pessoais, quando ele perde a sua esposa, uma mulher que ele amava. Ele queria ficar solteirão, mas houve uma provisão, casou, e essa mulher vem a falecer. E na sua dor ele escreve alguns livros, sugiro você a ler depois os livros dele, são maravilhosos. Mas uma frase que ele diz é fantástica, ele diz: o sofrimento é um megafone de Deus. O sofrimento é um megafone de Deus. E quando nós olhamos realmente para muitas situações na nossa vida, a gente consegue perceber que Deus vem falando, Deus vem orientando, e a gente não obedece. Mas quando a dor chega, a gente quer Deus. Quando a dor bate na nossa porta, a gente volta os olhos para Deus. A dor, muitas vezes, é o megafone de Deus. Tem um autor que sofreu um acidente e ficou paraplégico. E ele chega a dizer o seguinte: nós somos como joias moldadas com o martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não for forte o suficiente para aparar as nossas arestas, ele vai usar uma marreta. E se nós continuarmos sendo obstinados, ele usa a britadeira. Ele só não quer deixar nós como nós somos. Quer nos melhorar. Irmãos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser parecido com Cristo. E isso que Deus espera de você, esse precisa ser um propósito da tua vida. E quando nós nos encaixamos nos sonhos de Deus, nós podemos ter uma grande certeza. Nós vamos desfrutar de coisas boas. Porque como ele diz através de Jeremias: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, não planos de cometer mal, mas planos de paz, planos de vida, planos de vitória, planos de conquista. Você foi projetado para ser parecido com Jesus. Se coloque em pé nesse momento. Como está a tua escolha por Jesus? Como está o processo de santificação na sua vida? Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Nós precisamos buscar a cada dia ser parecido com Jesus. Eu pergunto para você: se alguém bater na tua porta hoje e perguntar para o seu cônjuge se você é parecido com Jesus, o que essa pessoa vai dizer? Eu pergunto para você: você tem tratado os seus pais, seus filhos, conforme Jesus trataria? Eu pergunto para você: você com o controle remoto na mão, assiste o que Jesus assistiria? Você com o mouse na mão, acessa o que Jesus acessaria? Você no momento de ira, usa as palavras que Jesus usaria? Todos nós precisamos converter o nosso coração a Jesus. Todos nós precisamos buscar a santificação. Todos nós precisamos melhorar. E quando nós formos parecidos com Jesus, nós podemos ter uma certeza: as manifestações de Deus acompanharão a nossa caminhada. A palavra de Deus diz em Atos que alguns discípulos, quando chegaram na cidade de Antioquia, lá eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque a maneira deles falar, a maneira deles pensar, a maneira deles agir era parecido com Jesus.
que a partir de hoje, aonde eu estou deixando bem claro para você através da palavra de Deus, que esse é um propósito de vida para você, que a partir de hoje, lá naquele trabalho, você resplandeça a luz de Jesus. Que a partir de hoje, lá na tua casa, na sua vizinhança, por onde você for, você reflita a imagem do Senhor. Certa vez, chegaram para um ourives, que estava colocando aquela prata no forno, e perguntaram: quando o Senhor sabe que essa prata está boa, está pura para ser usada? E ele diz: quando eu consigo ver a minha imagem refletida nela. É assim que acontece com a nossa vida. Quando eu, no meu andar, no meu agir, no meu falar, no meu pensar, eu estou sendo imagem de Jesus, eu começo a ver coisas grandiosas acontecerem. Talvez dentro de você há um sentimento muito grande de ser usado por Deus. Tem tanta gente ao teu redor precisando de um milagre. Tem tanta gente ao seu redor precisando de amor, precisando de vida, de uma palavra amiga, e muitas vezes você não consegue fazer nada. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Se esforça em oração e meditação na palavra. Renuncia à natureza antiga. Crucifica na cruz os pecados, e você vai ver Deus te usando poderosamente. Dê a mão para quem está do seu lado, e nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você agora confesse diante de Deus a necessidade de transformação, a necessidade de estar mais intensamente nesse processo de santificação e amadurecimento cristão. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Deus, muito obrigado por deixar claro que o teu projeto para cada um de nós é que possamos olhar para Cristo, imitar Cristo. Ah, Deus, como nós precisamos de graça e força para amar as pessoas como tu amaste, para perdoar como tu perdoaste, para ter conexão com os céus como tu tiveste. Deus, renova em nós o teu Espírito e gera em nós a vida em abundância que tu tem para cada um de nós. Renova a nossa mente através da tua palavra, e que nós venhamos ter fome e sede da tua palavra, que ela venha estar, Senhor, na nossa mente e coração, cada minuto do dia. Ensina-nos a meditar, memorizar e amar a tua palavra. Deus, nos ensina também a vencer os obstáculos, as provações, e enfrentar as adversidades como tu enfrentaste, sabendo que não seremos abandonados pelo Pai, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, sabendo que vai doer sim, mas no final tudo dará certo, porque a tua justiça é plena, o teu projeto, Senhor, é perfeito. Deus, cumpra em nós o teu querer, faça em nós a tua vontade, e aonde tiver, Senhor, aqui, corações desejosos de viver parecido contigo, que haja um renovo espiritual, que haja batismo no Espírito Santo, que haja, Senhor, realmente santificação, que haja intimidade contigo. Revele-se, Senhor, aos teus filhos e use poderosamente para a tua glória. Cumpra o teu querer, e que cada um dos teus filhos venha a ser um agente da graça. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.